Eu mudei a minha opinião sobre algumas coisas que eu pensava. Eu sempre fui um cara que pregou muito, que acreditou muito no egoísmo positivo, no individualismo. Eu sempre tive aquela máxima na minha vida de que ninguém tá vindo me ajudar. Talvez por um pouco da minha história, que eu também não conto muito aqui, porque ela não é muito impactante, mas em resumo, uma vida onde tudo que eu tenho eu construí com uma sensação de que para as outras pessoas ao meu redor foi tudo mais fácil do que foi para mim. Mas, pela minha aparência, pelo meu jeito, pelo local onde eu moro, se eu contar essa história vai soar como algo incoerente, incongruente, então eu deixo quieto. Mas a minha vida foi uma vida de construção de coisas básicas. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu tive um certo esforço. E eu entendi que ninguém estava vindo me ajudar. Eu tive contato com essa filosofia muito cedo, né, para entender que as pessoas não vêm ajudar e que as pessoas são um pouco mais individualistas do que a gente pensa que elas são. Apesar de que existe mais pessoa boa no mundo do que pessoa ruim. Existe mais bondade do que maldade. Por incrível que pareça. E individualismo não necessariamente está associado à maldade, à ruindade, a querer o mal das outras pessoas e fazer o mal para as outras pessoas. Apenas entendi que esse é o jogo e que a vida cobra um preço muito caro de quem não sabe jogar o jogo, de quem não consegue jogar o jogo. Então eu decidi que essa seria a forma de eu ver o mundo. Eu não me arrependo. Eu continuo vendo o mundo assim, mas em alguns pormenores eu mudei o meu ponto de vista. Acredito que a única causa que a gente deve lutar, que a gente deve defender é a nossa família, principalmente a família que a gente constrói e depois a família de onde a gente veio. E se não temos família, no caso somos homens que ainda não têm uma mulher, não tem filhos, vive solitário, então é a causa própria a que nós defendemos. E essa causa própria, ela é uma evolução pessoal. Ela é uma tentativa de ser mais do que nós já somos, né? Mas ser mais para quê? Ser mais para ter mais capacidade de viver a nossa causa, que é construir um legado, que também é sinônimo de família. Porém, chega uma certa etapa de tanto pensar nisso, que tu chega na conclusão de que um homem precisa trabalhar por algo que é acima dele, sabe? O homem tem que lutar não, talvez não seja a palavra correta, mas trabalhar ou exercer uma função ou doar sua energia por algo que está acima dele ou por algo que é maior do que ele. Isso é muito profundo, cara, e isso é muito importante. Isso resolve muito problema na vida, tá? Tenta pegar o que eu tô querendo te dizer aqui, tá? Quando tu tá trabalhando por algo que é maior do que tu sente mais força para fazer alguma coisa acontecer. Tu não sente preguiça, tu não sente dor, tu não sente nada que te enfraqueceria. Porém, quando tu tá lidando com alguma coisa que diz respeito a ti, essa coisa, qualquer preguiça, qualquer desconforto já te afeta diretamente no ego e te enfraquece diretamente no ego. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um homem que luta por algo que é maior do que ele. Esse algo é a sua família, tá? Pensa num cara que luta pela sua família, que trabalha pela sua família, que quer enriquecer pela sua família, que é estimulado pela sua família, que tem uma mulher boa do seu lado, que olha pra ele e diz assim, cara, eu confio em ti. Vai, faz acontecer porque eu confio em ti. Ele tem uma motivação a mais. A família é algo bem maior do que ele é como indivíduo. Agora pega outro exemplo de um cara que também luta por algo que é maior do que ele. Esse cara não tem família, mas esse cara é um cara de fé. É um cara que, não vou dizer luta, mas ele acredita em Deus. É uma pessoa religiosa. Então ele se move pela sua fé, que é algo maior do que ele próprio, obviamente. E isso faz com que essas pessoas tenham mais motivação. E não só motivação, porque motivação aqui é a última coisa que a gente está se preocupando. Isso aqui faz com que as pessoas tirem o centro delas mesmas. Repara bem no que eu vou te falar agora. Tirar o centro de si mesmo, às vezes é uma coisa boa e às vezes é uma coisa ruim. Nesse caso, é uma coisa boa, porque pega uma pessoa egoísta
mimada, narcisista, que agora eu tô falando do egoísmo ruim, que é fragilidade, tá? O egoísmo ruim é fragilidade. Pega essa pessoa extremamente frágil e egoístinha, mimada. Essa pessoa, ela é simplesmente frágil. Tudo nela a incomoda. Tudo nela fragiliza ela. Qualquer dor em uma pessoa narcisista é uma dor vezes 10. Qualquer dor emocional, frustração emocional para uma pessoa narcisista incomoda muito mais do que numa pessoa comum, porque o ego dessas pessoas é grande. E quanto maior o ego, é como se fosse um balão inflado. Quanto mais inflado está o balão, mais fácil é dele estourar, correto? Então a lógica funciona assim: quanto mais essa pessoa tem o centro nela mesma, a pessoa narcisista, quanto mais ela faz causas próprias e pensa só em si, mais essa pessoa está suscetível a uma catástrofe pessoal, por assim dizer. Mais essa pessoa está suscetível a uma frustração, a um fracasso, a uma depressão, a uma melancolia. No caso das pessoas mais adolescentes, a timidez, entre outras coisas, porque está ligando muito para a opinião das outras pessoas e só vive sobre si mesma. Quando essa pessoa assume uma causa maior do que ela para lutar, esse é o caminho de uma espécie de diluição do ego positiva. Esse é o caminho que faz com que uma pessoa assim, ela vire alguém de verdade na vida. Que tu, de fato, se torne alguém mais forte porque tu simplesmente tirou o alvo das tuas costas. Não tu colocou o alvo numa causa maior. Não, mas tu simplesmente tirou-se do centro da situação. E, de certa forma, isso é uma leveza, tá? É uma leveza. Imagina que você sempre foi um cara egoísta, um cara narcisista, e aí você começa a ser um cara religioso e começa agora a viver a sua vida em torno daquilo que você acredita ser relacionado a Deus, por exemplo. A sua vida passa a ficar mais leve. Por mais que é difícil de entender agora, mas a sua vida passa a ficar mais leve. Imagina que você é um cara que sempre foi um cara sozinho e aí agora você tem uma família, mas não uma família que caiu nas suas costas. Tipo assim, você descobriu que uma mulher que tu comeu no passado teve um filho, agora tu tem que sustentar esse filho que tu nem tem afeto por ele. Não, você construiu uma família. Que é algo mais pesado no bom sentido pro ser humano, é isso, né? Você construiu isso. Isso aí faz com que a sua vida passe a se tornar mais leve porque não existe mais tanta preocupação em torno de si, existe uma preocupação em torno do bem-estar da família. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho um filho pequeno. Meu filho hoje está com 28 dias e esses insights vêm muito disso. Né? Então, há uma grande preocupação se meu filho está bem. Se minha mulher que está amamentando e passando as noites em claro está bem. Então, a minha preocupação está muito mais nisso do que eu estar bem. Porque eu sei que eu estou bem. E se eu estiver ruim, foda-se. Porque eu sou homem. Então, o fato de eu tirar o centro de mim mesmo, por saber que eu sou 1000 vezes mais resistente e mais forte, fisicamente, eu não preciso me preocupar se eu estou bem. Qualquer dor em mim é irrelevante. Qualquer problema em mim é irrelevante, porque eu tenho que me preocupar com quem é mais frágil do que eu. E não é um tenho que no sentido negativo, é no sentido positivo, porque é extremamente prazeroso. Ou seja, eu defendo, protejo e vivo por algo que é infinitamente maior do que eu mesmo. Minha família. E a minha família, ela não tem um valor, se pudesse ser medido em valor, não tem um valor relacionado a quantas pessoas ela compõe. Por exemplo, eu, minha mulher e meu filho, 3 pessoas. A minha família não é 3 vezes maior do que eu, que sou uma pessoa só. Ela é 1000 vezes. Porque aquilo que se forma em torno disso vale muito mais do que um ser humano só. É difícil de entender agora, mas, enfim, é questão de o homem, ele precisar, não sei se precisar pra ti agora, nessa tua idade que tu tem, é o momento correto de usar a palavra precisar, mas é interessante que você leve em conta que é importante lutar por algo que é maior do que si mesmo, né? O homem precisa lutar por algo que é maior do que ele mesmo. Ou tu acha que um homem, quando vê outro cara com o carro, o Chevette estourado, precisando para dar uma mão, um empurrãozinho, tu acha que tu não vai lá ajudar? Por quê? Porque tu tem esse instinto
de lutar por algo que é maior do que tu, de ter esse pertencimento. Tu não tem um sonho assim como eu de vestir uma armadura de templário e fazer uma cruzada? Tu não vestiria uma armadura, pegaria uma espada e não iria numa cruzada moderna? Eu sim, tu também, provavelmente. Tu não gostaria de estar num exército viking com um machado sedento para destroçar o inimigo, seja ele quem for? Sim. Porque há uma necessidade muito grande de lutar por algo que é maior do que tu, mesmo que esse algo maior do que tu seja um imaginário distante. Agora, tem um embuste nisso tudo. O algo maior do que tu sempre vai ser duas coisas. Sempre vai ser duas coisas na nossa vida real. Sem viking, sem templário e sem chevette. Vai ser sempre essas duas coisas. Família e Deus. Na família já engloba dinheiro, já engloba poder, já engloba tu ser um cara foda. E Deus engloba aquilo que tu julga ser Deus pra ti. O embuste mora em lutar uma causa social que não te beneficia, que é só uma manobra de uma engenharia social. Isso é um embuste. Ou, né, tu defender uma causa, por exemplo, como o teu país que tá cagando pra ti. Que a egrégora federal torce pro teu fracasso. Mas você deveria participar do exército para defender o seu país, a sua pátria. Isso é um embuste, porque você morto não serve de nada para a sua família. Você tem que ser forte para a sua família e não para a sua pátria, que não te beneficia em nada, ao menos no formato em que a pátria é hoje. Enfim, é só um recado que eu estava pensando aqui. Muitas desses pensamentos, eles vêm na hora, né? Deixa o Ecopinito aqui e se tu quiser estar mais próximo a mim, estudar comigo, me ter como seu mentor, estar no nosso grupo Alpha Life, participar da nossa cúpula Alpha Life, basta que você clique no primeiro link na descrição. Lá você tem acesso a tudo que eu já fiz, a todos os treinamentos, ao nosso grupo e a mim, mandando áudios no teu WhatsApp todo dia pela manhã. Não é incomodativo não, é só um conselho como esse para tu começar o teu dia de uma maneira completamente mais forte. É assim que nós trabalhamos e nós nos formamos como homens de verdade e como homens que realmente se trabalham com algo consistente, que é o trabalho interno. E não subir montanha e ficar gritando, urrando e se esfregando um homem no outro. Deixa um Ecopinito aqui e eu te aguardo dentro da nossa família Alpha Life, dentro da nossa cúpula.